Fiz umas comprinhas, peguei um cineminha. Aliás, assisti um ótimo filme em 3D. E aí eu comecei a perceber melhor o quanto a gente está cercado de objetos tridimensionais o tempo todo. Os prédios, as casas, os carros, tudo é 3D. E os objetos 3D têm muita importância para a matemática. Os poliedros, por exemplo, são determinantes, não só na matemática, mas também na arquitetura e na astronomia. Se nós levarmos tudo isso em consideração, nós vamos perceber uma coisa. Esses objetos tridimensionais são formados por outras figuras planas. Olha, eu posso pensar uma figura tridimensional de várias perspectivas, né? Eu posso pensar ela sólida, totalmente cheia, assim, com volume, né? Se eu considerar só a casca, né? Eu posso planificá-la, ou seja, rebater cada face no mesmo plano. Essa ideia ela é muito utilizada por designers, por fabricantes de embalagens, porque essas embalagens elas são cortadas numa folha de papelão, que é vamos considerar plano. Depois ela é adequadamente dobrada e cortada para formar um sólido. Como funciona a criação de uma embalagem? A embalagem, quando ela vem para nós, ela vem com um objetivo. Então, nós trabalhamos desde da planificação, da formatação desse volume para proteger esse produto, até garantindo que ele chegue no supermercado e na mão do consumidor intacto. Por exemplo, se eu tenho um perfume, o meu cliente ele vai me mostrar esse perfume e vai me dizer, olha, esse perfume ele precisa estar dentro de um recipiente, de uma caixa, porque eu vou transportar por todo o Brasil. Eu sei que se eu for usar um cartucho, eu vou usar alguns retângulos. Colocando 2 quadrados, eu tenho uma tampa. E assim eu fiz uma embalagem simples, básica, envolvendo a periferia imediata do vidro, de perfume. Para eu entregar para a gráfica, eu preciso planificar de outra forma. De uma forma assim, como essa aqui. Onde eu tenho abas de cola e fechamento. Quando eu mando para o meu cliente, da gráfica, isso vai assim. Eu ocupo menos espaço para viajar até a fábrica que vai envolver o perfume. Essas figuras tridimensionais são formadas por figuras planas que se juntam. A planificação vai ajudar a observar algumas características. É importante conhecer os elementos que compõem o sólido, como faces, arestas, vértices e ângulos. Existe uma relação entre esses elementos, como o número de vértices está relacionado com o número de ângulos, o número de arestas está relacionado com o número de faces. Conhecido esses elementos, fica mais fácil observar outras propriedades que compõem um sólido geométrico. Ao planificar um cubo, por exemplo, aprendemos muito sobre ele. Descobrimos por quantas faces ele é formado. Observamos os ângulos, a quantidade de arestas e vértices. E descobrimos que os lados de cada um dos quadrados se ligam a apenas um lado de outro quadrado. Conhecer cada sólido a partir do formato da sua planificação ajuda em situações muito mais comuns do que a gente imagina. Descobrir o volume que cada objeto pode armazenar pode ser uma dessas situações. É uma empresa de autoarmazenagem que as pessoas alugam box de diferentes tamanhos pelo período que for necessário para guardar o que for preciso. A gente aluga por área para facilitar a compreensão da pessoa em relação ao processo, do espaço que ela precisa, mas a gente entra nessa parte de volume na hora de realmente poder estimar o tamanho do box que ela precisa para guardar os seus bens. Quanto mais a pessoa puder empilhar, menor vai ser o box que ela vai usar em relação à área e vai ganhar no volume e no empilhamento.
A gente procura saber o que a pessoa vai guardar primeiro, se são caixas, se são móveis, se são equipamentos diferentes, e aí procura saber o tamanho de cada equipamento, sabendo a largura, a profundidade e a altura, e aí faz o cálculo do volume para ver em que tipo de box ela pode guardar e otimizar o espaço. Mas como será que a gente descobre exatamente o volume máximo que um objeto pode suportar? Para calcular o volume de figuras tridimensionais, eu vou precisar de alguns dados, algumas medidas, como arestas ou ângulos. Não são todos os sólidos, mas para alguns sólidos eu vou precisar dessas medidas. Por exemplo, o volume de um cubo. O volume de um cubo pode ser calculado pela área da base vezes a sua altura. Se o cubo tem medidas iguais nas suas arestas, logo a área da base vai ser A ao quadrado, vezes a sua altura, que é A, totalizando o volume do cubo como A ao cubo. Muitos objetos tridimensionais que a gente usa no dia a dia são projetados para armazenar coisas, como xícara, garrafa térmica, recipiente para o açúcar, os containers, as caçambas, caixas d'água. Todo mundo tem uma caixa d'água em casa, não é mesmo? Eu, por exemplo, agora vou lavar a minha louça. Opa, a minha caixa d'água está vazia. Com licença, vou ter que dar um jeito. E construir caixas d'água em formatos inusitados é uma das marcas do trabalho do arquiteto Vitor Lotufo. A forma que eu mais usei, acho que foi o icosaedro. E isso é bom para você guardar água, porque você tem menos superfície para guardar mais coisa, que é o espaço que é ocupado pela água. O icosaedro é a maior figura que a gente consegue fazer com peças absolutamente iguais. Então ela dá uma esfera quase perfeita. Mas será que esses são mesmo os formatos tridimensionais mais eficientes em relação a volume? Se a gente calcular o volume suportado por cada objeto tridimensional equivalente, vai descobrir que o mais eficiente é o prisma de base hexagonal. Justamente o formato que as abelhas utilizam para armazenar mel. Não é incrível? O primeiro a me chamar a atenção sobre a geometria dos favos de mel foi Malbataan, num livro chamado Maravilhas da Matemática, em que um dos capítulos chama-se A Alta Matemática das Abelhas Geômetras. Nesse capítulo, ele vai explicar o porquê da geometria dos favos de mel, como se as abelhas tivessem optado, né, por uma estrutura geométrica que são prismas hexagonais. Há 3 figuras geométricas que permitem preencher o plano por causa dos seus ângulos internos. O triângulo equilátero, cujo ângulo interno é 60 graus, e 6 vezes 60 dá 360. O outro é o quadrado, 4 vezes 90 graus, que é o ângulo interno, dá 360. E o outro é o hexágono regular, 3 vezes 120 graus dá 360. De todos esses formatos, é claro que eu poderia imaginar um favo de mel formado por prismas que o corte fosse quadrado. Mas o que tem maior volume interno é aquele que é formado por o hexágono regular. Em outras palavras, é o formato mais econômico. Isso dá para provar com equações e etc. E tudo isso a gente descobre planificando os objetos, observando a sua forma, cada detalhe. Aliás, a observação é a base do conhecimento. E foi observando o mundo, a natureza e a necessidade das pessoas que a matemática se desenvolveu. Então, você já sabe, observe, reflita, raciocine. Tá certo, pessoal? É isso aí. Até a próxima. E aqui, ó, eu acho que, ó...